E hoje a estrela do nosso dia é a aquarela. Vou dar algumas dicas para vocês, que são as mesmas que eu dou para os meus alunos, quando a gente vai iniciar o manejo de aquarela. Eu tô aqui com essa da Molin, ela tem 12 cores no total, já vou abrir aqui para vocês verem, ó. Ela vem também com essa parte aqui pra gente fazer mistura. Notem que tem cores que já estão bem usadas, como é o caso desse rosa aqui também. E pra gente mexer com a aquarela, a gente precisa ter pelo menos alguns materiais que são muito básicos e essenciais na hora da gente produzir. O primeiro é um pincel de cerda mole, ó. Eu tô usando esse, é da Giotto. É mais grossinho, porque eu gosto mais de coisas mais, de cerdas mais grossinhas. Não gosto muito de tão fininho. A gente vai precisar também de água para limpar o pincel. E eu costumo deixar, para fazer o trabalho com aquarela, uma água para mim ir colocando, acrescentando na nossa aquarela. E eu já vou explicar para vocês o porquê de duas águas. Paninho pra gente secar o pincel, caso necessário. E uma parte muito importante, que é a folha certa. Essa aqui, ela é uma gramatura extremamente alta. Ela tem 300 gramas por metro quadrado. Mas poderia ser uma com menos, de 100 gramas, 90 e até mesmo de 120. Eu vou usar essa porque o meu bloco já tá aqui praticamente pronto. Mas agora, sem mais delongas, bora aprender comigo alguns passitos pra gente poder iniciar nossa prática em aquarela. Vamos começar então. Primeiro eu vou explicar para vocês o porquê dessas duas águas. Então, primeiro ponto. Aqui, essa água eu vou usar para limpar o meu pincel. Então, toda vez que ele estiver sujo, eu vou usar essa água aqui. Porém, a aquarela, ela é ativada com água. Ela precisa da água para que ela vire uma solução diferente dessa que tá aqui, que ela não pigmenta, tá vendo? E para eu não usar uma água suja e alterar a cor da paleta, eu uso, então, uma água que vai sempre estar limpa, que não vai ser destinada para limpeza. Eu já separei aqui, ó, o meu papel. Ele, normalmente, todos os papéis de aquarela, ele tem dois lados. Eu sempre uso o mais liso, porque eu prefiro, mas tem gente que prefere o outro. E aí, eu vou começar com vocês, a gente vai fazer aqui alguns exercícios para quem tá iniciando na arte de aquarela. Eu vou pegar aqui uma caneta pra gente poder fazer uma divisão aqui na nossa aquarela, no nosso papel. Eu vou dividir ela em 6 passos, que normalmente é o mesmo que eu faço com os meus alunos. Eles gostam bastante de aprender novas técnicas, e essas técnicas elas funcionam bem, inclusive para você que está iniciando aí na sua casa. Então, a primeira técnica que eu gosto de apresentar é sempre a textura da aquarela em relação à quantidade d'água. Ou seja, o quanto de água a gente coloca para atingir cada um dos tons. Então, aqui, ó, deixei meu pincel bem encharcado, ó, tá vendo? Ele tá bem encharcadão. Eu vou pegar uma cor aleatória, eu vou pegar o verde. E eu vou colocar bastante aquarela também, ó. Vou deixar ele bem aguado. E vou só passar ela aqui no meu papel. Olha só. Agora, eu vou limpar o meu pincel. Vou tirar um pouquinho do excesso d'água aqui no pano. E vou pegar mais aquarela do que água. Olha só como ela já escurece. E agora eu vou vir com o meu pincel totalmente seco, só com aquarela, para que eu consiga entender o volume. Aqui a gente tem 3 tipos diferentes de aplicação. Uma com bastante água, uma com um pouco e uma quase sem nada de água. Por que isso é importante na hora de você aprender a lidar com a aquarela? Porque vai haver momentos em que você vai precisar dessas 3 texturas, dessas 3 sobreposições. Então, é interessante que você entenda como ela pigmenta e o quanto ela pigmenta de acordo com a quantidade de água que você está usando. A segunda técnica, a gente vai fazer uma técnica de degradê só com água. Então, eu vou escolher uma outra cor, vou pegar aqui o roxo. Eu vou começar aqui, ó, aplicando bastante pigmentação no pincel. Vou colocar aqui, ó, o roxo. E aí, o que eu vou fazer?
eu vou só acrescentando água. Então, em vez de eu acrescentar tinta, eu acrescento água, ó. Isso é interessante pra gente notar o quanto a aquarela, ela se estende pelo papel, mesmo que você não aplique outra tinta nela, mais pigmentação. Então, essa é a técnica que eu gosto de usar para fazer um fundo, para poder colocar cor sobre cor. Isso já nos leva à nossa outra técnica, que é uma técnica de degradê de cores. Eu vou escolher cores que são legais para fazer esse degradê, porque fica mais interessante no resultado visual, mas elas funcionam com outras também. Então, aqui, ó, eu vou pegar o amarelo, vou aplicar. Aqui onde o amarelo está acabando, eu vou colocar um pouquinho mais de água e vou trazer até o outro lado. Vou pegar minha outra cor, que é o laranja, e vou começar a aplicar de lá de cima, ó. E aí, eu venho misturando, vou limpar o pincel quando eu estiver chegando nessa mistura de cores, e aí eu deixo uma cor avançar na outra. Olha só que interessante que fica esse efeito. Isso aqui é bem bacana para fazer luz e sombra, é bem bacana para você fazer fundo de pintura, serve para bastante coisa. Uma outra coisa que é importante a gente aprender na aquarela é que na aquarela a gente não começa desenhando. Quando a gente vai fazer um desenho em aquarela, a gente mancha o papel e essa mancha é que vai construindo o desenho. Então, por exemplo, se eu for desenhar uma flor, eu não vou fazer o contorno da flor e pintar. Por isso que é muito importante que a gente aprenda a lidar com o pincel da maneira que ele meio que assim que existe, né? Então, para isso, eu sempre costumo usar o desenho de uma folha, que eu acho mais fácil, ó. A gente vai começar, então, ó, pigmentando uma mancha em forma de folha. Bem desajeitadona mesmo, que o nosso objetivo aqui é dar o detalhe depois. Ó, ela tá pigmentada praticamente no mesmo volume de aquarela em quase toda a folha. E aí, eu vou pegar o meu pincel, que vai já estar pigmentado, com menos água, e vou fazendo o contorno, ó. Esse contorno, ele não é bem um contorno, ele é mais uma sobreposição mesmo. Quanto mais pigmento eu coloco, mais escuro a aquarela fica. E para finalizar, sem eu acrescentar mais água, eu vou pegar um pouquinho do verde escuro e aí sim eu vou dar os outros efeitos, ó. Olha como fica interessante pra gente criar aqui a sobreposição. Esse efeito aqui de sobreposição de cores, ele é bem legal para jogo de luz e sombra ou mesmo para fazer outras formas mais complexas. Aqui eu fiz uma folha bem simples que eu costumo fazer com os meus alunos, porque acaba sendo uma forma básica, então a maioria consegue fazer. É bem legal para ensaiar a aquarela. Talvez se você já tiver mais uma prática, se você curtir a aquarela e já tiver testado antes, pode ser que isso seja simples demais para você e seja interessante você explorar formas que exijam outras cores no contorno ou outros fatores aqui. Mas nesse momento eu vou pausar por aqui, porque eu acho que a folha ficou interessante, deu para entender a proposta. Agora a gente vai aprender a misturar mais de uma cor de aquarela. Então, eu vou começar molhando o papel. Quase que eu peguei água suja, socorro. Depois de molhar todo o papel, eu vou escolher aqui a cor que eu vou usar. Não vou colocar tanta pigmentação e vou deixar ela manchar o papel assim de maneira aleatória. Só assim o efeito já fica bem interessante. Vou limpar, vou pegar uma outra cor, vou usar o rosa. E vou fazer a mesma coisa. Eu dou pequenas batidinhas e deixo que a tinta vá se misturando. Vou usar também um pouquinho do azul. E depois, eu venho com o pincel
sem nenhuma sujeira, né? Só com a água. E deixo que essas cores, elas meio que se misturem, ó. Pra que fique como se fosse uma mancha mesmo. Esse efeito aqui, ele é bem legal pra fazer fundo de mar. Ele é bem legal quando você quer fazer uma pintura maior. Ele pigmenta muito bem, isso dá pra gente uma margem de produção muito boa. Uma possibilidade de criação bem interessante. E aqui, por último, eu vou fazer o que eu adoro, que é os contornos, né? A gente vai construir primeiro um desenho para depois fazer o contorno dele. Então, eu vou começar aqui, ó, com um miolinho de flor. Eu quero fazer uma florzítia. Vou acrescentar um pouquinho de vermelho aqui na borda, só para deixar ela com um efeito de luz e sombra. Vou limpar o meu pincel, porque agora a gente vai fazer a parte das pétalas. Para as pétalas, eu vou usar o laranja. E vou começar a puxar aqui as pétalas. Eu vou começar fazendo elas passadas com bastante pigmentação. Vocês já vão entender o porquê. E depois, eu vou vir com mais água para fazer as outras pétalas. Isso vai me dar uma projeção de fundo muito legal para construir esse formato, ó. Percebe que a pétala que tá mais escura, ela vai parecendo que tá atrás dessas outras. Isso dá um efeito bem interessante. Vou finalizar com mais um pouquinho de vermelho aqui no miolinho, só para dar um destaque, para as cores não se misturarem tanto. E agora sim é que eu vou vir com o meu contorno. Então, eu vou limpar o pincel. Depois que tá desenhado, eu venho com um paninho para tirar o excesso de água. Deixo secar. E aí, com a caneta preta, a gente consegue fazer os contornos, ó. A aquarela tem uma característica que eu gosto bastante, que é a possibilidade de você usar esse efeito de borrado. Eu, particularmente, acho que fica mais bonito do que contornar certinho, porque dá a impressão que realmente, assim, foi um efeito proposital, sabe? Não parece que você tá, tipo, errando. Vou colocar aqui também um joguinho de pintinhas, onde estaria mais escuro. E fica assim, Brasil. Aqui quase todos os efeitos, ainda dá pra você aprender um novo efeito, que é o efeito de tinta no papel, assim, ó, quando a gente dá umas batidinhas. Ele fica com um efeito bem interessante, especialmente em fundos mais coloridos, ó. E eu acho que pra quem quer realmente explorar a aquarela, essas 6 técnicas, tanto de contorno, de luz e sombra, de mistura, de experimentação dos tons, é o básico para você conseguir mexer na sua aquarela, para você conseguir fazer alguma coisa. E é isso, Brasil. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês quiserem, eu trago parte 2. Beijão e até o próximo vídeo.